Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Eu estou gravando mais esse vídeo porque eu tenho mais uma coisa do Senhor que o Senhor Deus me deu para falar para vocês nessa tarde. Isso aconteceu em setembro também. Eu não lembro o dia, mas um dia eu acordei pela manhã e quando eu acordei, o que vinha na minha cabeça naquele dia, naquele momento, a única coisa que vinha na minha cabeça, parece que já falava quando eu estava dormindo, era a palavra Senaqueribe. Senaqueribe, Senaqueribe, Senaqueribe. E eu acordei assim, assustada, meu Deus. Eu estava assustada, sabe quando você acorda e você não sabe nem onde você está? E eu pensei, meu Deus, quem é Senaqueribe? Eu sei que Senaqueribe foi um dos reis da Síria, né? Mas na hora eu não estava nem pensando, meu Deus, quem é Senaqueribe? Eu acordei assustada pensando, quem é Senaqueribe? E aí eu me levantei e fiquei pensando, meu Deus, por que eu acordei pensando em Senaqueribe? Mas aí eu levantei, tomei meu café, com aquilo na minha cabeça, e aí Deus falou para mim, vai para a Bíblia. E aí eu falei, sim senhor, meu Deus, eu vou para a Bíblia. E aí quando eu fui procurar a respeito de Senaqueribe, eu abri ele em 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou ler para vocês o que foi que o Senhor me deu. Depois dessas coisas, 2 Crônicas 32, capítulo 1. Aliás, capítulo 32, versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Agora eu vou ler o versículo 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora e fortificou a Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu vou continuar agora no versículo 10, tá? Ainda no capítulo 32. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre eles queimareis incenso. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? E vai continuando. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, nem reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quando menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Aí eu vou continuar aqui embaixo. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que está sobre o muro. Agora eu estou no versículo 18. Para os atemorizar e os perturbar, e para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos de homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Gente, eu
li aqui essa parte e fiquei me perguntando, tá bom, Senhor, mas o que isso tem a ver com as lives que eu estou fazendo? Porque ainda estava eu me preparando, eu não me recordo exatamente o dia, mas eu estava me preparando, Deus estava me falando a respeito de algum assunto, de alguma live que eu ia colocar no ar, que eu já fiz no caso, né? E aí eu falei, meu Deus, o que isso tem que ver? Aí eu continuei lendo. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes e os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo entrado ele na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali mataram ele à espada. Gente, quando eu estava lendo, que eu fiz a pergunta para Deus, assim como eu falei para vocês agora, o Senhor falou para mim assim, presta atenção, vai vir sobre vocês, assim como o rei Ezequias, naquele momento, como diz a palavra, ele tinha simplesmente voltado para mim, destruído os altos, queimado as coisas que eram os postes ídolos, voltado para Deus, e ele estava em fidelidade com Deus. Senaqueribe não pôde contra ele. Senaqueribe destruiu todos os outros povos ao redor, como ele mesmo falou. E os deuses dele não puderam livrar, nem mesmo Israel. Porque Samaria também, Senaqueribe foi e conseguiu invadir Samaria, em Israel, né? E o povo de Israel foi levado cativo pelo povo do rei da Síria, certo? Mas quando ele tentou fazer isso no momento Judá e a cidade de Jerusalém, naquele momento o rei que estava ali, ele era fiel a Deus. E Deus foi falando no meu coração, os meus fiéis serão cercados por Senaqueribe. Serão sitiados e pressionados. E vão dizer para vocês com engano que o seu Deus não vai poder livrá-los, no caso, das minhas mãos. Este inimigo, e que há de vocês morrer de fome e de sede, porque o Deus de vocês não vai poder livrá-los das minhas mãos. Assim Deus falava no meu coração. Mas os meus fiéis, por mais que o diabo venha com a pressão, que nós sabemos exatamente o que está acontecendo e como ela está vindo, certo? Assim como os meus fiéis naquela época, o povo de Judá e o rei Ezequias, e Isaías, que era o profeta, fiéis a Deus, Senaqueribe não pôde contra eles, porque eu enviei um anjo e livrei eles das mãos de Senaqueribe. Assim também Deus diz, para que nós nos mantenhamos fiéis, assim como temos sido, porque sim, a pressão se levanta contra nós, o cerco se levanta contra nós. O Deus deste mundo diz que o nosso Deus não vai poder nos livrar, mas o Senhor vem para nos livrar. E ainda que a pressão pareça que vai ser contra nós para nos destruir a fome e a sede, não. O Senhor disse ao meu coração claramente, para que nós não olhemos, porque será somente uma pressão, mas que Deus vai nos livrar. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com o Senhor Jesus.